livros de história contam que o Império Romano passou por uma grande crise no terceiro século. A defesa de um território extenso que vivia sendo invadido custava caro e exigia atenção constante do exército. Era preciso pensar em estratégias. E foi justamente o imperador Diocleciano, que perseguia brutalmente os cristãos, que tentou salvar a situação. Ele resolveu dividir o império em 4 regiões que seriam comandadas por 4 imperadores. Era o regime de tetrarquia. Constâncio foi um desses 4 imperadores. No ano de 306, com sua morte, foi sucedido pelo filho, Constantino, que já se destacava em grandes batalhas militares. Em meio a uma guerra entre os imperadores da tetrarquia, que teve início exatamente quando Constantino sobe ao poder, ele teria sonhado com uma cruz que retratava os dizeres in hoc signo vinces. Sob esse signo, vencerás, em português. Constantino mandou que todos os soldados pintassem o símbolo cristão em seus escudos e eles ganharam. Com isso, o imperador começa a se interessar pelo cristianismo e libera o culto em todo o Império Romano do Ocidente. Depois de unificar Roma sob seu comando, a decisão também vai para o Oriente. Mas até hoje, a conversão dele é debatida. A história de Constantino tem esse aspecto enigmático. Ele se converteu de verdade ou foi uma conversão por conveniência, né? O certo é que realmente ele se batiza no final da vida, né? Os biógrafos são unânimes nessa afirmação, mas antes ele já tem, né, várias aproximações com o cristianismo. Mas as questões são levantadas, né? Ele tem essas aproximações porque isso é bom para ele ou ele realmente é um cristão, né? E essa discussão ela continua, né? Alguns autores vão falar que, a despeito dessa conveniência, ele de repente foi um cristão sincero. Outros vão falar que não, né? Era simplesmente uma questão de que era bom nesse sentido, era bom politicamente, era bom economicamente que ele se aninhasse ao cristianismo. Até porque tem uma frase famosa, né, que vai ser conhecida, do Tertuliano, que é um dos pais da igreja, né, que quanto mais, a ideia é que no contexto de quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. E aí vem a frase famosa, né, o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Então existe esse quê, obviamente, sobrenatural na igreja cristã, que o cristão, ele aceita e quem está de fora se espanta. Alguns vão ficar com raiva e alguns, de repente, vão fazer uso político disso. Então, aqueles que vão olhar para a figura de Constantino de uma perspectiva mais crítica, eles vão falar que Constantino ele está fazendo uso político lá ali do cristianismo. Outros vão falar, não dá para julgar, e é possível que tenha todas essas tentações, mas de repente ele foi sincero em algum momento da vida dele. Então essa discussão ela vai continuar. Hoje é impossível entender a história da igreja nos primeiros séculos sem passar por Constantino e, claro, seus aspectos positivos e negativos para o cristianismo. Então você tem, por exemplo, em 311, né, um documento chamado Édito ou Edito da Tolerância, né, onde os cristãos que antes eram a igreja cristã que era perseguida, agora pelo menos o culto cristão, com o Édito da Tolerância, é dada à igreja a permissão para cultuar. É tolerado o culto cristão. Daí, até em Teodósio, em 390, onde o cristianismo vai ser oficializado como a religião oficial ali do Estado romano, né? Então, aos poucos, o cristianismo de religião minoritária vai ser uma religião majoritária. Então, cessam aos poucos as perseguições, mas também conversões por conveniência, ou conversões entre aspas, né? Elas vão existir. Porque agora, se antes ser cristão era quase que assinar o atestado de óbito, agora é bom ser cristão. Então, você tem a diluição, é claro que isso não acontece nem de um ano para o ano, de um ano para o outro ano, isso é um processo. Cristãos firmes ainda existem, obviamente, a igreja cristã continua pregando, mas agora ela tem uma relação muito próxima ao Estado. E isso vai trazer algumas complicações para a missão da igreja, né, para o testemunho da igreja. Ainda sob o domínio de Constantino, a igreja, agora organizada e com liberdade de culto, começa a realizar os seus primeiros concílios.
Assembleias em que se tomam decisões dogmáticas, canônicas e litúrgicas, entre outras. Nos séculos III e IV se destacam os concílios de Nicéia, de Constantinopla e da Calcedônia. Os historiadores, eles partem do princípio que existiram 7 grandes concílios ecumênicos, que eles chamam, né? Ecumênicos não no sentido que nós damos essa palavra hoje. Ecumênicos porque tratam de assuntos relacionados a todo o mundo cristão. Mas os principais são esses: o concílio de Nicéia, né, que tratou basicamente das questões relacionadas à pessoa e à obra de Cristo. Eram as chamadas controvérsias cristológicas, né? Existia muita discussão sobre a pessoa de Cristo. É uma pessoa só ou são 2 pessoas, né? Então existia essas discussões. Ário, por exemplo, olhava e ele tinha certeza, o bispo Ário, ele tinha certeza que Cristo ele era um personagem importante, mas ele não era Deus. É uma espécie de Adão antes do pecado. Um ser humano, um semideus talvez, mas não Deus, né? E aí, obviamente, irmãos ali, os pais da igreja, eles vão entrar nessa discussão. E essas ideias erradas, elas se espalham. E aí, a convocação para o concílio é justamente para resolver essas controvérsias. Então, o concílio de Nicéia, basicamente para resolver as controvérsias cristológicas. O concílio de Constantinopla e depois o concílio niceno-constantinopolitano para resolver as questões relacionadas à pessoa de Cristo e as questões trinitárias, né? As controvérsias trinitárias. É um Deus só, são 3 deuses, não pode ser 3 deuses porque a Bíblia condena o politeísmo. Então você vai ter toda essa discussão e eles vão sentar, discutir, debater, estudando as Escrituras para mostrar que não, é um Deus só em 3 pessoas. E a gente deve muito a esses irmãos do passado os termos que eles são colocados ali, né? Eles são o mesmo de... Todas as 3 pessoas têm o mesmo poder, têm a mesma substância, têm a mesma glória. Todas essas expressões nascem basicamente nesse contexto. Os séculos IV e V marcam também a entrada de novas heresias na igreja. Movimentos como o montanismo, cujo líder acreditava ter revelações, e o marcionismo, que pregava que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento, ganhavam força. Isso fez com que os líderes sérios da igreja da época se reunissem para reconhecer os livros da Bíblia. Algumas pessoas dizem que essas reuniões desses homens de Deus, elas definiram o que é a Bíblia. E a ideia não é essa. A Bíblia um cristão sério, quando Paulo lia, por exemplo, uma carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, eles sabiam que estavam diante de uma leitura de um texto sagrado. Então o que os concílios fizeram não foi definir os livros que iam fazer parte da Bíblia. Eles simplesmente reconheceram o que sempre foi a Bíblia. E quando essas heresias começam a surgir, aí eles vão fazer esse trabalho de uma maneira, né, mais específica. E aí sim tem o chamado, né, o fechamento do cânon, que não é a definição dos livros que vão entrar, é o reconhecimento, a ratificação daquilo que sempre foi a palavra de Deus. Séculos depois, outros livros são acrescentados a essa primeira versão. Ainda hoje, essa segunda composição da Bíblia é usada pela Igreja Católica. Vai ser um movimento depois que vão ser acrescentados, oficializados no Concílio de Trento, século XVI.